automático ele acabou ficando no mudo, mas queria dar as boas-vindas para todos. Estamos num momento histórico, 220 pessoas, um momento de antecipação de um processo inédito na PUC, de votação para a reitoria em ambiente virtual, né, votação à distância. E essa é uma oportunidade, acho que, para poder ouvir as propostas da chapa PUC-SP Somos Todos, apresentados aqui pela reitora, a professora Maria Amália, o professor Pedro Paulo Manos. Então, gostaria de dar as boas-vindas e antes de passar a palavra e poder, na verdade, a gente ter a oportunidade de ouvir quem realmente interessa hoje, eu queria deixar alguns recados e como é que essa dinâmica vai funcionar. Então, eu queria realmente pedir para que todos deixassem os microfones desligados, assim a gente evita a microfonia, barulhos de fundo, e evidente, num ambiente com o número de pessoas que nós temos, é igual a gente imaginar um auditório todos com microfone na mão. Então, realmente não tem como a gente viabilizar uma conversa organizada, a não ser de uma maneira em que, na verdade, a interação se dê via chat, e é isso, então, que eu gostaria de pedir, quer dizer, todas as perguntas sejam direcionadas por meio do chat, que tem essa função abaixo da tela, basta clicar, só ter a certeza que ela está direcionada ou para todos, né, everyone, como está mencionado aí, ou então para o Rafael Genuíno. O Rafael é a pessoa que vai ter o controle das perguntas e vai poder ter a oportunidade de agrupar algumas perguntas e fazer em bloco, porque, eventualmente, algumas vão acabar tangenciando assuntos similares. E então eu realmente gostaria de agradecer e então passar a palavra para a professora Maria Amália, professor Pedro Paulo Mano, se quiserem fazer alguma introdução, senão nós passamos aí para as perguntas que podem ser colocadas via chat. Bom, minha vez então, professor. Posso falar? Obrigada. Eu quero dar uma boa noite a todas, a todos, e como diz a chapa, a todos. É muito bom chegar ao final de uma campanha curta, mas muito intensa, com um número tão grande de participantes da comunidade. Eu agradeço muito a cada um de vocês que está gastando um período da sua vida, das suas vidas, para estar aqui e debater comigo e com o Pedro Paulo. Eu quero também agradecer muito à Comissão Central Organizadora desse processo, que tem atendido muito prontamente as nossas demandas, as nossas solicitações, e desejar, desde já, né, à comissão e a todos nós, um processo tranquilo, liso, fácil, nesses próximos 2 dias, né? É um momento de grande ansiedade para mim e para o Pedro Paulo, que estamos pleiteando, né, um mandato de 4 anos e queremos chegar a esse mandato com o apoio maciço da nossa comunidade. Não só é importante que nós sejamos uma universidade que está na sua 11ª campanha eleitoral para uma escolha direta da comunidade para reitor, mas é importante, e é importante que mantenhamos essa prática, para nós, para mim, para o Pedro Paulo, para a chapa PUC Somos Todos, é muito importante, é vital que sejamos todos PUC, né? Que estejamos todos presentes no processo eleitoral, e eu espero que, se tem algum voto indeciso aqui, nesse momento, nesse debate, a gente possa convencê-los de que votar na PUC Somos Todos é votar numa opção de universidade que preza, primeiro, a democracia interna, segundo, ser exemplo democrático para esse país, que passa por momentos que parecem desafiar a própria noção de democracia, mas é também uma chapa que pretende, em primeiro lugar, continuar um trabalho que está começado, que foi apresentado nos últimos 4 anos para toda a comunidade e que tem como resultado hoje uma universidade pujante
mesmo num momento tão complicado, tão difícil, de uma crise tão excepcional como a crise sanitária que vivemos hoje. E eu quero dizer também que é isso que nós queremos fazer nos próximos 4 anos, né? É continuar construindo uma universidade pujante no sentido da participação de todos, mas também da qualificação, da qualidade da nossa formação, das pesquisas que fazemos, dos serviços que prestamos, uma reitoria também comprometida com um programa que é um programa de participação nos destinos do país, na discussão dos destinos do país, e uma chapa que privilegia e prioriza a diversidade. A diversidade epistemológica, nós precisamos e devemos crescer, inclusive na diversidade de formações, de pesquisa, de áreas de conhecimento que temos. Nós precisamos crescer em diversidade no corpo docente, no corpo discente e no corpo funcional. E esse é um compromisso que nós temos desde o início dessa reitoria, que termina agora, e da qual eu tive a sorte, né, de participar, e tenho a sorte de gerir uma equipe que é maravilhosa, quem de público eu quero agradecer nesse momento, mas de uma reitoria que mostrou que é possível, sim, tornar a universidade, a PUC São Paulo, uma universidade que volta a crescer sem abrir mão das suas características mais essenciais, da sua visão humanista de sociedade, da sua visão comprometida de sociedade, e uma PUC que volta a crescer também na qualidade que oferece vou insistir, de formação, de pesquisa e de prestação de serviços. Eu queria, com isso, dizer que, já de início, principalmente, nós vamos bater nessa tecla hoje, Pedro Paulo e eu, nós queremos dizer a todos, vocês estão aqui é porque vocês, de alguma maneira, estão comprometidos com isso, esse processo é muito importante. Como diz o professor Paulo, é um processo novo apenas nos procedimentos. Ele não é um processo novo no sentido dos valores que são tão caros a essa universidade. E nesse processo novo, é importante que estejamos todos presentes no dia 27, no dia 28, agora em horário estendido, né? Em vez do dia 27, a partir das 10 da manhã, eu entendo que o Conselho Universitário hoje aprovou que começasse às 7 horas da manhã o processo, e em vez de terminar na sexta-feira às 6 da tarde, terminará na sexta-feira às 20 horas. Então, eu queria dar a palavra ao Pedro Paulo e dar a palavra a vocês, né? É mais importante ouvir os mais de 200 presentes aqui hoje do que ouvir uma introdução que todos, de alguma maneira, já ouviram nas muitas reuniões que fizemos nessas últimas semanas. É isso. Paulo, posso falar? Por favor, professor. Pois não, obrigado. Eu quero dar minha boa noite a todos, dizer que estou muito impressionado, nós temos 253 participantes aqui, isso é motivo de muita honra, vocês deixarem os seus afazeres para vir um debate aqui com a professora Maria Amália e comigo. Quero agradecer à comissão, na pessoa do Paulo Brancher, por propiciar esse momento, e dizer rapidamente o seguinte: primeiro, eu me engajei nessa chapa da professora Maria Amália como candidata a vice-reitor pelo resultado do trabalho, na minha opinião, impecável que ela desempenhou nesse mandato. E eu estou na PUC desde 69, quando eu entrei aqui para estudar. Eu nunca tinha participado de uma reitoria tão engajada, tão interessada e que tenha acertado tanto. E, em função disso, tenha feito a universidade alavancar nesses 4 anos. Nenhum de nós desconhece que há muito ainda a se fazer. Mas um exemplo da maestria com que a Amália lidou nesses 4 anos com a universidade foi o desempenho que nós tivemos nesse primeiro semestre, que é invejável, é incomparável. Nós conseguimos rapidamente erguer a universidade e manter o primeiro semestre com a qualidade como se estivéssemos numa universidade presencial.
Isso graças à maestria da reitoria e à colaboração dos professores, né, de algumas áreas fundamentais, como o pessoal de tecnologia da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, que propiciou os instrumentos para a gente chegar até aqui. E o esforço incrível de professores, funcionários e alunos que trabalhamos nesse primeiro semestre, na minha opinião, mais do que trabalhamos nos outros, conseguimos, fazer com que a gente tivesse o primeiro semestre no primeiro semestre, como faremos no segundo semestre. 2020 para nós vai terminar em 2020, com o conteúdo que nós temos a obrigação de passar para os estudantes. Eu quero dizer que essa experiência que o professor Paulo Banacheri sublinhou no início, que é sui generis, coincidentemente comemora 40 anos da primeira eleição para reitor da PUC, que foi o segundo mandato da professora Nadir Kifuri, em 1980. A professora Nadir teve um primeiro mandato que terminou em 79, em 80 ela foi eleita pela primeira vez, fazendo com que a Universidade Católica fosse a primeira universidade a eleger o seu reitor e já naquela época uma reitora. Para encerrar, Paulo Banacheri, hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Nada melhor do que a gente estar aqui votando numa reitora. Então, nós viemos aqui, como disse a Amália, para ouvir vocês. Então, muito obrigado, chega. Queria agradecer, então, as palavras da professora Maria Amália, do professor Pedro Paulo Manos, e realmente encorajar as pessoas a fazerem perguntas. Esse aqui é o espaço dos presentes para realmente fomentarem o debate. E enquanto isso acontece, eu só queria aproveitar essa oportunidade, até porque acho que a gente está com a nossa maior audiência aqui, para poder compartilhar. Eu vou pedir para o Rafael, se ele puder fazer a apresentação do tutorial de votação, enquanto as pessoas podem ir preparando as suas perguntas. Você consegue fazer isso, Rafael? Consigo, só um instante. Tomar um cigarrinho aqui, Milton. Uma cigarrinha, hein? Opa. Rafael, tá sem som. Só um momento. Rafa, abre o som. Eu tenho a impressão que aqui tinha som, não tenho certeza. Realmente. Eu acho que tinha som. Se é um acordezinho assim que começa, tinha som. Eu não vou conseguir resolver a questão do microfone agora. Peço desculpa a todos. Tem que liberar no próprio Zoom. Lá em cima tem 3 pontinhos, do lado de onde está aparecendo que você está apresentando. Aí tem 3 pontinhos, acho que é o penúltimo item sobre o som. Clique em confirmar. Aí. Confirme seu apareceu. voto ou clique no botão corrige para escolher outra opção. Recomeça, Rafael. Voltar ao começo. A votação foi concluída com sucesso. Você receberá o código do comprovante de votação por e-mail. Passo a passo para realizar sua votação. Para realizar sua votação, acesse votaçãointernet.pucsp.br. Alunos deverão entrar digitando o RA e a senha utilizada no Office 365. Já os professores e funcionários, digite o número do registro funcional disponível no crachá e sua senha do e-mail institucional.
Após ter feito isso, clique no botão Próximo. Verifique se seus dados estão corretos e clique novamente no botão Próximo. Prepare-se para votar e clique novamente no botão para prosseguir. Escolha então em qual chapa você irá votar, ou branco ou nulo. Você poderá alterar seu voto, desmarcando a opção selecionada e selecionando outra opção. Ao ter certeza da escolha, clique em Confirmar. Confirme seu voto ou clique no botão Corrige para escolher outra opção. Pronto, o processo de votação foi concluído com sucesso. Você receberá o código do comprovante de votação por e-mail. Com a palavra, professor Paulo. Eu só queria reforçar aqui que a gente realmente convida as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para fazer via chat. Acho que eu realmente não vou fazer aqui o papel de intermediador, quem vai fazer é o Rafael, mas eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aqui nessa situação para poder fazer uma pergunta inicial. E perguntar de maneira um pouco mais aberta e abrangente o que é uma visão do que essa mudança obrigatória que todos nós tivemos que passar para o digital nesse primeiro semestre, o que isso traz de lições e o que isso traz, vamos dizer assim, de visão para os próximos anos, né? Eu acho que todos nós tivemos que nos adequar em maior ou menor escala, e certamente é uma situação que deixa marcas importantes, né? Então, professora Maria Amália, como é que a senhora está vendo, quais são as lições para o ambiente universitário que podem surgir dessa situação que todos nós vivenciamos no aspecto do ensino, da qualidade, da participação da comunidade como um todo e do ponto de vista acadêmico? Professor, só um momento. Chegou uma pergunta. Eu vou aproveitar um momento para ler. A pergunta é do Haroldo da Silva. Ele fala: boa noite. Uma das preocupações dos nossos professores, que também é nosso, está relacionada à mudança do estatuto e fusão de departamentos. Qual a avaliação da chapa nesse sentido? Só essa no momento. Com a palavra, a professora Maria Amália. Tá bom. Estava com o microfone desligado, desculpa. É isso que dá ser comportada. Mandam desligar, a gente desliga. E depois fica difícil a gente manejar tudo que tem que manejar. Bom, o professor Paulo faz uma pergunta que foi feita muitas vezes nesses últimos dias para nós, né? Acho que praticamente em todas as reuniões que tivemos, em todas as unidades, isso apareceu como pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar e salientar que a universidade vinha fazendo um esforço de atualizar os cursos, atualizar os programas de pós-graduação do ponto de vista de conteúdo. Nós insistimos muito nisso nesses últimos 4 anos e, ao mesmo tempo que vimos insistindo com as unidades e recebendo, que vem respondendo muito bem, ao apelo para que os cursos, os programas também de educação continuada se atualizem do ponto de vista de conteúdo, a gente vinha insistindo e criando, inclusive, uma estrutura, inclusive um grupo de apoio vinculado à reitoria, para que também as metodologias de ensino se pudesse explorar mais novas metodologias de ensino. Tanto metodologias em que os estudantes são mais ativos, como metodologias híbridas e, em certos casos, até mesmo metodologias remotas.
A universidade veio respondendo a isso, em algumas unidades mais prontamente do que em outras, e foi, eu acho, essa preparação, tanto de infraestrutura, como um certo consenso na reitoria, de que nós tínhamos que entrar no século XXI, em termos tecnológicos, na universidade, que permitiu a gente responder tão rapidamente à situação de quarentena que nenhum de nós escolheu, nenhum de nós pediu. Então, eu tenho dito que a gente foi um pouco que jogada nesse processo, e a verdade é que a universidade estava muito pronta para ele, porque a universidade respondeu muito rapidamente, muito eficazmente e com muita qualidade. A nossa questão agora nós temos que voltar ao ensino presencial. A universidade é uma experiência de vida, é uma experiência importante. Nós não queremos ter uma universidade à distância. Nós não queremos ser uma universidade que não tenha discussão política, debate, reflexão, grupo, gente presente, conferências. Nada disso, né, é facilmente ou poderá, do meu ponto de vista, jamais ser substituído pelo mundo digital. Mas nós temos que aprender com a experiência. Nós aprendemos com a experiência que alguma flexibilização é importante. Em algumas condições, ela é desejável. Em certas condições, o ensino remoto, que não se confunde, ou as mídias digitais que não se confundem de maneira nenhuma com o ensino à distância tradicional, podem trazer ganhos para o estudante, para o docente e para toda a estrutura universitária. Então, nós vamos encerrar dessa pandemia, né? Ou quando tivermos as condições seguras de saúde para aos poucos voltar à universidade, nós vamos voltar. Mas nós queremos voltar a uma universidade que estará mais pronta a essa flexibilização, a essa discussão e às possibilidades que a tecnologia nos traz. Como sempre, respeitando os limites, as vontades, as especificidades das nossas unidades. Nós não vamos fazer, como algumas escolas costumam fazer, às vezes mesmo no sistema público, de dizer agora todo mundo vai ter que fazer de um certo jeito. Mas nós entendemos, a reitoria entende, e eu confio que essa experiência vai trazer muita nova experiência para a PUC. Nós seremos, a partir de 2021, uma universidade mais flexível e naquilo que for presente, nós seremos uma universidade ainda mais acolhedora, porque sabemos agora a falta que faz as presenças uns dos outros na universidade. Então, respondendo ao professor Bracher, é isso. Nós não vamos virar uma universidade completamente digital, mas nós não vamos esquecer essa experiência e nós não vamos deixar de aproveitar essa experiência. O Haroldo pergunta da questão de departamentos. É importante fazer aqui um certo histórico, né? Todo mundo aqui deve se lembrar que no final de 2018 nós recebemos da Fundação São Paulo, do Cardeal, do nosso grão-chanceler, uma proposta de mudança estatutária, uma proposta redigida de primeiro a último artigo de estatuto, com prazo para que a universidade se manifestasse. Essa proposta era uma proposta que, entre outras coisas, né, excluía a eleição de reitor da universidade. 2, dava ao cardeal liberdade de nomear, inclusive, não docentes da PUC. 3, excluía ou eliminava departamentos da universidade. Diga-se de passagem que essa questão dos departamentos é uma questão que vem sendo debatida. Eu estou vendo aqui o meu ex-magnífico reitor, professor Vanderlei. Um beijo, Vanderlei. Voltando, então, já de alguns anos, essa discussão sobre o papel dos departamentos na universidade vinha sendo esquentada na universidade. Pois bem, na discussão dessa proposta, a universidade, as unidades, né, escolheram a manutenção dos departamentos. Então, encerrada essa discussão, nós levamos uma proposta ao cardeal, que foi discutida no Conselho Superior da Fundação São Paulo. Para os que não sabem, o Conselho Superior da Fundação São Paulo, que é a nossa mantenedora, é um conselho que é o único conselho que se sobrepõe, inclusive academicamente, ao Conselho Universitário,
ele é composto do cardeal, dos 7 bispos auxiliares da Cúria de São Paulo, do arcebispado de São Paulo, e do reitor da universidade, ponto. Nessa condição, discutindo com o Conselho Universitário, nós conseguimos reintroduzir a eleição para reitor, a ideia de que, a eleição para reitor, a norma de que só um docente da casa pode ser escolhido reitor, com um docente da casa com algumas outras condições, e reintroduzimos os departamentos. Então, os departamentos foram devolvidos à proposta, ou foram assumidos pelo Conselho Superior a partir da decisão da universidade. O que se solicitou, mas isso foi feito com alguns limitadores. Para fazer um departamento, a unidade deveria discutir se de fato quer um departamento ou não, e resolvemos então fazer um experimento, porque algumas universidades, alguns setores da universidade entendiam que o departamento não era uma estrutura administrativa necessária, e se exigiu um número, uma definição epistemológica do que é um departamento, para que um departamento não se confunda com um curso, como algumas vezes acontece na universidade, ou acontecia mais importantemente, e um número mínimo de docentes para compor o departamento. Então, hoje, o que nós temos é uma estrutura departamental naquelas unidades que optaram por manter essa estrutura. E algumas unidades, ao optarem por manter a estrutura, reorganizaram seus departamentos. Ora, porque entendiam que precisavam fazer essa organização, que os departamentos que tinham eram superados, ora, porque para se organizar em departamentos, havia um número mínimo de docentes para compor essa unidade que se chama departamento, e algumas unidades, então, tiveram que recompor os departamentos para garantir esse número mínimo. Diga-se de passagem que o estatuto e o regimento da universidade devem também, o estatuto diz isso, que essa organização, que cada unidade optou por fazer de departamento, pode ser revista a cada 2 anos. Então, eu queria dizer que aqueles que estão preocupados com a reestruturação departamental, é uma questão que nos preocupa. Eu acho que nós estamos fazendo um grande experimento na universidade. Nós temos unidades que optaram por não ter departamento, nós temos unidades que reorganizaram seus departamentos de certas maneiras, e eu já ouvi de algumas delas que gostariam elas mesmas de rever. A reitoria, né, defendeu os departamentos, reintroduziu departamentos na proposta que tinha vindo da Fundação São Paulo, e, a partir da decisão das unidades, respeitou todas as decisões. As unidades hoje, as faculdades, têm os departamentos que internamente foram deliberados e discutidos pelas próprias unidades. Então, eu acho que essa é um experimento importante, né, para os departamentos, e a própria possibilidade das unidades poderem se rever a cada 2 anos é importante para que a gente não fique com estruturas superadas, seja numa direção, seja na outra. Obrigado, professora. Com a palavra, o professor Pedro Manos. Eu quero rapidamente, primeiro, saudar o nosso reitor, professor Luiz Eduardo Vanderlei, que está garboso ali, sentado no sofá. Um abraço. Segundo, eu quero dizer o seguinte, Paulo, essa afirmação da professora Amália me parece perfeita. A nossa universidade foi e será uma universidade presencial. Agora, seria muito ruim para todos nós se não aproveitássemos o que tem de ensinamento positivo nesse momento que a gente foi obrigado a usar do computador para poder desenvolver as atividades, aulas e seminários e teses, enfim. Então, nós temos que incorporar esses recursos digitais, porque isto é essencial para a universidade de não ser atropelada pelos fatos. Mas a estrutura é de uma universidade presencial, não é? Então, quanto a isso, eu não tenho dúvidas. E a observação do Haroldo é interessante. A questão dos departamentos.
a explanação da professora Mária deixa muito claro. Algumas unidades da universidade, como a minha, a Faculdade de Direito, a FEA, do professor Juarez, que está aqui do meu lado, aqui na tela, 100 departamentos fica impraticável. A Faculdade de Direito evoluiu nesses 4 anos, paralelamente à reitoria, graças ao esforço dos chefes de departamento. Eu vi o Luiz Araújo aqui, que é o chefe do departamento 5 da minha faculdade. Não fosse o trabalho do chefe de departamento, não teríamos evoluído. Uma faculdade que tem mais de 200 docentes, né, tem mais ou menos o número de pessoas que está aqui nessa sala. Tem um pouco menos. Mas sem departamento é impraticável. Mas é o que diz a Mária. Isto precisa ser visto de unidade para unidade. Esta é uma questão acadêmica que reflete no administrativo, porque isso tem um custo, mas fruto das conversas da reitoria com a fundação, nós tivemos vitória nesse estatuto. Então, é interessante quando a gente vê o estatuto, é preciso pensar um pouco no esforço que se fez para ter um estatuto que atende minimamente às exigências político-acadêmicas da universidade. É isso. Então, a perspectiva é essa. Vamos continuar com o departamento para a universidade, aonde se entender na unidade que é necessário. Então, pronto. Obrigado, professor. Eu vou continuar com mais algumas perguntas em bloco para a chapa O que Somos Todos. A pergunta é da professora Sônia Igliori. Ela diz o seguinte: considerando-se que a reitora concorre à reeleição, o que acha fundamental mudar em relação à gestão anterior? Só um momento. Fazer um bloco, né, Rafael? São muitas perguntas, fazer um bloco. Ok. Pergunta do Ulisses de Diegues. Qual o posicionamento da chapa em relação às bolsas de estudos para os programas de pós-graduação, visto que há inúmeros cortes da CAPES e do CNPq? Qual o auxílio para os alunos ingressantes? Pergunta da Isabela. Quais serão os posicionamentos da reitoria voltados ao campus Marquês de Paranaguá? Muitos alunos veem com frequência as coisas acontecerem muito bem na Monte Alegre, e acredito também que em Sorocaba. Mas nosso campi parece abandonado por todos, exceto os professores e funcionários de laboratório e secretaria. Um exemplo disso é o empréstimo de equipamentos, que aparentemente na Monte Alegre deu muito certo. Já na Marquês, não sabíamos nem que existia esse empréstimo. Pergunta do Márcio. A primeira gestão da professora Malha promoveu diversas ações buscando excelência acadêmica na pós-graduação. Quais os projetos a chapa tem para a internacionalização dos programas como um todo? Agora tá bom. Palavra à professora Maria Malha. Posso responder, então, esse bloco de 4 perguntas? Por gentileza. Bom, a pergunta mais difícil é da Sônia Igliori, que, aliás, participa da reitoria. Muitas vezes, as perguntas mais difíceis vêm da gente mesmo, né? O que a gente pretende mudar, né? A gente pretende mudar tudo aquilo que não foi plenamente atendido na primeira gestão, porque a gente gostaria de, pelo menos, acelerar o que foi possível, né? No que for possível. Eu acho que há algumas questões muito importantes. A gente precisará, nesses próximos 4 anos, encontrar novos caminhos e ampliar os nossos caminhos, em primeiro lugar, na prestação de serviços. A universidade tem alguns serviços importantíssimos que têm um impacto social muito grande, porque atendem populações em relação a questões que faz muita diferença, né, para certos grupos. Eu estou falando do Hospital Santa Lucinda, da Clínica Psicológica, da DERDIC, que é uma unidade que faz atendimento a deficientes auditivos, estou falando do Escritório Modelo,
estou falando do núcleo do NTC, Núcleo de Trabalhos Comunitários, e daí por diante. Mas as universidades deverão ser cada vez mais cobradas pelo seu impacto social. E a PUC São Paulo tem um impacto social maior e mais desarticulado. Se a gente começar a articular melhor todos os serviços que a universidade presta, a gente tenderá a aumentar muito o nosso impacto social, porque nós temos muito potencial para isso. Nós já fazemos muito e podemos fazer mais, né? A segunda questão, que para mim é importante, nós precisamos acelerar, né, as reformas daqueles cursos e daqueles programas que ainda não fizeram, com um planejamento estratégico de médio prazo. Na universidade, os grandes resultados são resultados que demandam tempo. Quando se reforma um curso, se propõe um curso, é dali 4, 5 anos que a gente vai poder avaliar com segurança o quanto aquilo valeu a pena. Então, nós precisamos acelerar a atualização dos nossos cursos e, de outro lado, nós precisamos aumentar a diversidade dos cursos e programas de pós-graduação e da educação continuada. Nós temos que acelerar esse movimento. A gente, no primeiro momento, leva o susto de estar na reitoria, por mais próximo que seja, de criar um movimento de colaboração, de cooperação entre reitoria e unidades acadêmicas, para que a gente não faça de maneira desavisada propostas e reformas. Eu acho que a universidade está madura para acelerar essa questão. E a universidade, PUC São Paulo, precisa, e todo mundo que me conhece sabe disso, aumentar, melhorar, incrementar e internacionalizar a pesquisa. Nós temos vou usar um termo aqui esquisito, nós temos um plantel de praticamente 1.000 doutores nessa universidade. Esse é uma ferramenta, como é que se diz isso? É uma pré-condição que poucas instituições universitárias brasileiras têm. Nós temos toda a condição de aumentar muito a nossa produção. E aumentar a produção não é só para que a universidade seja mais bem avaliada, é para que a universidade participe mais ativamente da produção de conhecimento, da proposta de novas tecnologias, inclusive, principalmente de tecnologias sociais, e para que a universidade tenha participação na solução dos problemas nacionais e dos problemas das sociedades contemporâneas. Nós temos essa condição, nós precisamos melhorar essa condição. A universidade vem mudando nessa direção, mas a gente tem muito mais a contribuir. Essa é a pergunta da Sônia, por aí, Sônia, né? Com relação à pergunta do Ulisses, bolsas de estudos na pós-graduação, bom, quem me conhece sabe que eu sou uma defensora feroz da pós-graduação. E a pós-graduação, num país como o Brasil, depende de fomento entendido como fomento ao estudante. Ela depende, a pós-graduação depende de fomento para pesquisa, depende de fomento para auxiliar os programas a fazer um certo tipo de atividade, mas ela depende principalmente do fomento que são as bolsas, né? Eu queria dizer que a PUC São Paulo não deixou, a PUC São Paulo não cortou nenhuma bolsa, embora acho que esteja claro na pergunta do Ulisses, né? Quem vem cortando bolsas na pós-graduação, né, de maneira seguida, sistemática, porque há um ataque sistemático do governo federal à pós-graduação, são as agências que sempre financiaram os nossos programas e que disseram, olha, financiamento depende do seu desempenho. Pois bem, nesse último semestre, o financiamento ou as bolsas que foram cortadas foram principalmente nos programas de melhor desempenho. É por isso que eu digo que é um ataque do governo federal. Então, o que a gente pensa sobre bolsa na pós-graduação? Em primeiro lugar, nós, universidade, temos que nos manifestar publicamente, politicamente, temos que brigar por essas bolsas junto ao governo federal, junto às agências que sempre financiaram a pós-graduação no Brasil. A pós-graduação junto com a universidade, um projeto civilizatório, nós não podemos abrir mão disso. Então, além de brigar internamente, além de buscar internamente, brigar internamente por recursos, além de buscar internamente financiamento,
nós todos, estudantes da pós-graduação, professores envolvidos no ensino superior e mais especificamente na pós-graduação, coordenadores de programas, temos que entender que nós temos um papel político, acadêmico a cumprir junto ao governo federal, que é o papel de reivindicar, de brigar, de denunciar, de brigar por essas bolsas. Enquanto isso, a universidade pretende, na medida do possível, das suas possibilidades, atender a essas janelas que ficam abertas do sistema de financiamento da CAPES e do CNPq. Tanto é assim que, em 2019, quando houve o primeiro corte, nós criamos bolsas emergenciais que cobriram os cortes de 2019. No primeiro semestre de 2020, nós criamos bolsas emergenciais que cobriram os cortes do primeiro semestre de 2020, e aí fomos surpreendidos em meados do primeiro semestre de 2020 com um novo corte. Este novo corte, a gente vai poder dar conta deles a partir do ano que vem. Na situação de insegurança financeira, de imprevisibilidade da gestão financeira da universidade, causada pela pandemia e pelas políticas, do meu ponto de vista, absurdas, do governo federal, não foi possível socorrer neste semestre, a não ser casos de absoluta exceção, né, alguns casos que a gente atendeu de absoluta exceção. Mesmo assim, a reitoria apresentou 4 propostas para pós-graduação, para a Fundação São Paulo, para que a gente pudesse ainda assim tentar, nesse segundo semestre de 2020, cobrir as 89 bolsas que nós perdemos na pós-graduação. Não foi possível, a Fundação São Paulo, por medida de segurança financeira, não topou criar essa nova despesa. Quando a gente abre uma bolsa de pós-graduação, a gente se compromete no mestrado com 2 anos de bolsa, no doutorado com 4 anos de bolsa, então é uma despesa significativa, embora importantíssima, mas já há um compromisso da Fundação assumido entre a Fundação São Paulo e a reitoria de que em 2021 nós voltaremos com uma proposta de acudir à pós-graduação. Então, o que a reitoria pensa da pós-graduação é que a nossa pós-graduação é forte, tem que continuar sendo forte, é grande e deve ser maior do que ela é hoje. Bom, a terceira pergunta da Isabela é sobre a Marquês. Isabela, eu vou discordar de você, né? E eu acho que uma boa parte dos seus professores vai discordar, né? A Marquês não é um campus esquecido dessa reitoria, não foi um campus esquecido nessa reitoria. Houve, sim, medidas, inclusive de infraestrutura material, que houve investimento de infraestrutura material, de infraestrutura tecnológica no campus da Marquês, todos aqueles que nós gostaríamos, não. Nem na Marquês, nem na Monte Alegre, nem em Sorocaba, nem em Ipiranga. Nós somos uma universidade, eu insisto nisso, pobre. E nós somos uma universidade que só nos últimos anos pôde voltar a investir em infraestrutura. Então, a gente está sendo mais lento do que gostaria. A Marquês, em nenhum momento, foi esquecida, né? A Marquês teve uma reforma de salas de aula, a Marquês teve uma reforma de biblioteca, a Marquês ganhou acessibilidade, um elevador que nem no prédio velho nós conseguimos manter, a Marquês recebeu aporte de equipamentos e de softwares importantes nesses anos. Tanto é assim que os cursos da Marquês de Paranaguá são cursos que tendem ao crescimento, né? Tanto é assim que nesses últimos 4 anos foi criado um curso completamente novo na Marquês de Paranaguá, de graduação, e houve uma reforma total, tipo um makeover de um outro curso que passou a se desempenhar muito melhor, né? Com relação aos computadores que você menciona, para que todos saibam, quando a gente entrou na pandemia, na quarentena, imediatamente nós nos demos conta que nós tínhamos alunos que seria importante promover uma inclusão digital. E aí, o que aconteceu é que solicitou-se, criou-se um procedimento para que todos os coordenadores de curso, com as direções de faculdade, recolhessem as demandas de equipamento e todas as demandas que chegaram à universidade, né, foram atendidas pela universidade e pela Fundação São Paulo, todas aquelas. O que houve é que a entrega dos computadores foi na Monte Alegre.
Por quê? Porque numa situação de quarentena, primeiro, a maior parte dos nossos estudantes está nesse campus. Então, e era mais fácil, a gente não quis multiplicar os campi para entrega. Então, eu gostaria que você, inclusive, Isabela, converse com os seus professores, com o seu diretor, com os coordenadores de curso da Marquês, porque eu diria que, pelo contrário, o campus Marquês de Paranaguá foi sempre muito valorizado por essa reitoria, porque nós entendemos que a área de exatas e de tecnologia é uma área que merece enorme cuidado da universidade. E, finalmente, o Márcio pergunta da internacionalização na pós-graduação. Pois é, a gente vem desenvolvendo alguns projetos, né, na pós-graduação, a gente teve projetos de internacionalização, nós temos no PIPEC projetos que é o nosso programa de incentivo à pesquisa, projetos que promovem modalidades de apoio aos docentes que promovem a internacionalização, e no caso específico da pós-graduação, né, a gente teve, inclusive, iniciamos no ano passado, um programa chamado PEPRINT, que é um programa de excelência e internacionalização da pós-graduação. Um grupo de programas bem avaliados, já com alguma possibilidade mais concreta de internacionalização, recebeu recurso para mandar professor para fora, receber professor de fora. Isso é um projeto que a gente está expandindo e manterá, porque ele deu muito certo, né? Mas é isso, internacionalização na pós-graduação significa, em primeiro lugar, garantir redes de pesquisa e colaboração internacional. E nós fizemos isso com o PEPRINT. Nós mantivemos o apoio aos periódicos, muitos deles editados por programas de pós-graduação, e alguns deles com, digamos assim, com presença internacional. Por quê? Porque a internacionalização também é publicação que é vista, revista, lida no exterior pela comunidade científica. E nós mantivemos, com muito cuidado, a internacionalização que era, e até aqui ainda é oferecida pela CAPES para os estudantes de doutorado, que têm direito a até 1 ano de estágio no exterior durante seu doutorado. Esse programa, quando eu estava ainda na pró-reitoria de pós-graduação, a gente lá pelas tantas descobriu que menos de 50% das vagas que a gente tinha nesses programas, que são como é que a gente chama esses estágios na pós-graduação? Menos de 50% das vagas era ocupado. Quando eu saí da pró-reitoria de pós-graduação e durante todo esse quadriênio, 100% dessas vagas são ocupadas. Porque se um programa não tem a possibilidade de mandar um doutorando e tem a vaga, a gente transfere para o outro. Então, a gente tem vários planos para a internacionalização da pós-graduação e da graduação. Esse programa PEPRINT virou um programa também, um segundo programa, que está em execução agora, que chama GPRINT, que tem por objetivo aumentar a internacionalização da graduação, que também é importante, também é relevante para todos nós, e a gente sabe que mais nesse campo, a PUC também pode muito mais, né? Muito mais. É uma universidade reconhecida nacionalmente, reconhecida internacionalmente, com pesquisadores de renome internacional. E isso abre muitas portas para todos os programas e para os cursos de graduação. Obrigado, professora. Acho que eu respondi todo mundo, não foi? Exato. Passo a palavra ao professor Pedro Manos. Eu quero pedir licença para brevemente fazer umas considerações sobre o que disse a Isabela. É muito interessante, Isabela, porque eu sou aspirante à reitoria, mas eu sou faculdade de Direito. Eu sou diretor da Faculdade de Direito. Eu vejo a universidade com os olhos da minha unidade. E cada um de nós é assim, tal seria se não fosse. A reitoria que tem o encargo de olhar a universidade como um todo. Então, quando você diz que o campus Marquês de Paranaguá está abandonado, eu repico e digo para você, olha, a minha faculdade é na Monte Alegre, você sabe, mas nós temos 2 unidades acadêmicas fora, o juizado especial e o escritório modelo. O escritório modelo, então, é um primor. Atende 54 comunidades na periferia de São Paulo, mais de 20 mil pessoas. Faz um trabalho assistencial
excelente, sob a direção do professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que está aqui conosco. Pois bem, as condições materiais lá do escritório modelo e do juizado estão muito aquém daquelas que nós achamos que são as razoáveis. Então, dá para disputar quem é que está mais esquecido, se é a Marquesa ou o escritório modelo. Agora, se perguntar para o professor Boris, ele vai dizer que o campus da teologia também tem muita coisa a ser melhorada, lá no Ipiranga. E aí a gente fica com inveja lá da Monte Alegre. Se você for lá, medicina e enfermagem, lá em Sorocaba, idem. Agora, Isabela, sendo ou não o patinho feio, cada um de nós temos que reclamar. Porque como tem muita coisa para cuidar, o nosso trabalho é de ir lá e discutir com a reitoria. Precisa isso para a minha unidade. Quando tem, a gente volta feliz. Quando não tem, a gente volta com a cara fechada. Mas esse é um problema da universidade, ter um cobertor menor do que precisava para cobrir todos os problemas. Nós vivemos com um orçamento que não nos permite atender com razoável satisfação a todos os problemas. Vamos resolver no que é possível. Mas eu entendo perfeitamente o que você diz e acho que é função nossa, sim, reclamar, como de fato as outras questões que têm sido levantadas. Chega, né? Obrigado, professor. Vou continuar com as perguntas. Uma pergunta do Nicolas, ele diz o seguinte... Oi, pode falar. Um detalhe, há 2 professores que pediram a palavra para se manifestar oralmente, levantando a mão, tá? O professor José Luiz Gonçalves e o professor Socorro. Eu tenho uma pergunta dele aqui já no chat. Como vocês preferirem. Posso... Por gentileza, com a palavra, professor. Tá legal. Rapidinho, deixa eu para um lugar mais claro aqui, que eu estou num lugar escuro. Bom, primeiro, cumprimentar uma reunião tão tarde e, ao mesmo tempo, com tanta gente, né, com tantas observações tão relevantes para a nossa universidade. Cumprimentar a campanha que está sendo feita, apesar da chapa única, com muita expressão. O que eu comentei aí no chat, o que eu queria colocar, Amália, é o seguinte: de certa forma, eu concordo contigo, quer dizer, o que aconteceu pós-pandemia foi maravilhoso em termos da agilidade da PUC. Eu tenho conversado com pessoas, inclusive de fora do Brasil, que ficam impressionadas com a velocidade com que a PUC conseguiu cumprir, né, a sua programação com as condições tecnológicas. Mas, pessoalmente, eu queria só fazer um comentário que eu acho que não é apenas a tecnologia, nesse momento, que nos deu essa vantagem, essa possibilidade de cobrir o ano, como o professor Pedro falou, terminar 2020 em 2020, né? Ou como a Amália falou. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que houve uma capacidade de gestão, Amália, da tua e da tua equipe, que prevaleceu em manter a universidade de pé, a universidade mobilizada, organizada, que é muito fundamental. Então, eu queria só que você fizesse um pequeno comentário sobre esse aspecto de gestão humana, né? Porque a gente está aqui, nesse momento, usando a tecnologia, né? Eu estou até no interior me comunicando com vocês. Mas, na verdade, o que existe aqui é humano, não é presencial. Eu não posso te dar a mão, realmente, e dar um abraço, um beijo. Mas, o que aconteceu esse semestre inteiro, e vai acontecer no próximo, é que a PUC teve, do ponto de vista humano, uma organização que me parece exemplar. E que talvez, eu não sei se teve em todas as gestões, mas eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Como foi a gestão dos teus 4 anos e como será a gestão? Eu, como, além de professor, diretor de uma pequena unidade, que é a editora, eu te digo, a tua gestão foi fundamental para a gente mudar e crescer muito em termos de gestão, de poder usar com poucos recursos e fazer muita coisa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho nisso, né? Como você, que estava aí no pivô, viu essa capacidade de gestão da tua reitoria e como você projeta ela para os próximos 4 anos, com Covid, sem Covid, se Deus quiser, sem Covid. Obrigado, professor. Passo a palavra também a Socorro Silva, para a manifestação.
Bem, vou continuar então com as perguntas. O Nicolas, ele faz a seguinte pergunta: considerando que as regras exigem a entrega de lista tríplice, qual a visão da chapa quanto à aceitação de chapa única por parte da Igreja? Mais uma pergunta. Só um momento. Pergunta da Ana Cláudia. E os projetos para internacionalização dos cursos de graduação? Ela gostaria de saber nesse aspecto. Temos a questão também do Eduardo. Ele pergunta: havendo apenas uma única chapa e considerando que o Estatuto prevê uma eleição por meio de uma lista tríplice, gostaria de saber o quão seguro estamos e amparados para garantir a autonomia desse processo democrático da PUC, eleição, e o poder da fundação, previsto em estatuto para escolha do novo reitor. Fora dessa campanha e também fora da PUC, existe a possibilidade de sairmos dessa campanha com um novo reitor que não seja a professora Maria Amália? E como a nossa comunidade pode evitar isso? Continuo com mais uma. Só um momento. A Gisele pergunta: boa noite a todos. Gostaria de saber como a primeira gestão da professora Amália, se nessa nova gestão vão ter encontros periódicos com a reitoria e os funcionários. Passo a palavra à professora Maria Amália. Bom, muito obrigada pelas perguntas, acho que elas são importantes. Eu vou começar pela pergunta do Zé Luiz, e dizer o seguinte: Zé Luiz, o segredo do bolo é acreditar e defender, de fato, que a universidade depende e só anda para frente quando a gente distribui tarefas, distribui funções e acredita nos colegiados, né? Essa reitoria, eu tenho muito orgulho de dizer isso, trabalhou colegiadamente como equipe, né? A gente conseguiu construir na equipe da reitoria uma gestão colegiada, distribuindo e atribuindo claras responsabilidades. Então, é verdade, cada um tem o seu pedaço, digamos assim, mas todo mundo faz parte de uma gestão compartilhada. E isto foi feito também com as direções de faculdade. Nós nos reunimos muito sistematicamente com os diretores, nós nos reunimos menos sistematicamente, mas também nos reunimos, e cada pró-reitor com os seus coordenadores, com muita frequência. Então, eu acho que a gente construiu um projeto de gestão compartilhada sem dissolver as responsabilidades e sem abrir mão da liberdade, da competência acadêmica de cada um. Então, a reitoria respeitou, e eu acho que essa é uma condição preliminar, né? Os projetos pedagógicos, a autonomia didática, a autonomia científica, a liberdade de cátedra de cada unidade, mas chamou o tempo todo toda a comunidade, através dos seus gestores, a participar da comunidade. Então, eu acho que a gente entrou tão rapidamente e tão prontamente e com tanta força na resposta à crise, né, e à necessidade de transformar em remota a nossa atividade, porque a gente tinha esse pré-requisito. A gente tinha construído um espírito colaborativo, né, de todos os gestores, dado aos gestores um claro conhecimento do que acontece na universidade, dos dados de cada gestão, dos dados de cada unidade, de modo que os gestores, a universidade é uma rede de gestão, é uma rede de pessoas trabalhando, e essa rede, então, funcionou muito bem. Ela estava construída. A gente caiu na rede e não caiu no chão. Então, eu acho que o segredo está nessa gestão que é compartilhada no sentido de distribuir responsabilidades e acordar,
né? Acordar práticas, acordar projetos, respeitar os projetos de cada um. Eu acho que esse é o segredo da PUC. O segredo da reitoria é que talvez a gente tenha sido, nós apostamos, quer dizer, a gente fez uma aposta na reitoria, né? Num primeiro momento, havia a possibilidade de vamos entrar em quarentena e dar férias para todo mundo. Vamos entrar em quarentena e esperar a comunidade discutir o que quer fazer. E aí a reitoria disse, não, nós temos aqui uma responsabilidade, nós temos que tomar um rumo, nós não podemos deixar na mão de uma discussão interminável alguma coisa que pode levar ao fim da universidade. Então, essa gestão compartilhada veio junto com, digamos assim, a tomada de decisão nos momentos em que era responsabilidade, nesse caso minha, de tomar uma decisão. E essa decisão foi tomada arriscando, né, acreditando que esse era o melhor caminho para a universidade, né? E eu acho que é isso que nós temos que continuar a fazer. Não é à toa que essa campanha tem hoje um grupo de pessoas que se manifestam preliminarmente em apoio à reitoria, que tem mais de 900 nomes ali. Desses 900 nomes, um grande número de docentes, um número expressivo de funcionários, né, que foram, digamos assim, participaram desse esforço de maneira muito clara, muito óbvia, muito motivada, né, e dos nossos estudantes. Tem ali muito estudante de muitos lugares. Isso eu acho que é o segredo da gestão, né? Hoje, a universidade, ontem alguém me disse isso, há um sentido, de novo, de pertença. Acho que foi o Alípio que disse isso, né? Eu acho que a universidade, mesmo aqueles que podem discordar aqui e ali, mais ou menos, da reitoria, a universidade hoje, a nossa comunidade, professores, estudantes e funcionários, é parte de uma universidade que se chama PUC São Paulo. Daí o nome da PUC, os PUC somos todos. Aqueles que concordamos e aqueles que discordamos, mas somos da PUC, somos a PUC, ela depende de nós para existir. Bom, eu sei que eu falo assim, gente, mas é muito bonito o que acontece na PUC hoje, né? O Eduardo pergunta, que no fundo, que também é a pergunta do Eduardo e do Nicolas, né? A questão da lista tríplice. Nós estamos, como dissemos já, na 11ª eleição para reitor, né? E eu acho que esse é um caminho sem volta para a PUC, né? Mas é um caminho que tem que ser defendido e tem que ser lutado a todo momento, né? Eu acho que a gente precisa da eleição, a gente depende da eleição, ela é importante para a nossa instituição, assim como ela é importante para toda instituição acadêmica, do meu ponto de vista. Mas essa é uma conquista da comunidade, não é um presente de Deus, não é dado de graça, é dado se a comunidade apoia, né, esse projeto de construção democrática e colegiada da própria universidade. Qual é a questão da lista tríplice? É uma questão que existe em todas as universidades. As universidades que têm eleição e as que não têm eleição, né, se a gente pensar nas universidades que não têm eleição direta, mas têm eleição indireta, como é o caso, por exemplo, da USP, como é o caso de algumas instituições comunitárias, em geral, todas elas, essa é uma tradição, eu não sei como é que ela se constituiu no Brasil, mas é uma tradição. A universidade constrói, pelos seus processos internos, sempre listas tríplices e uma autoridade que é externa à universidade, mas que é organicamente vinculada à universidade, escolhe dessa lista tríplice. No governo federal, essa escolha é do ministro da Educação. As universidades federais, a escolha do reitor na lista tríplice é do ministro da Educação, do presidente da República. Nas universidades estaduais, é do governador do estado. Nas universidades pontifícias católicas, é sempre o bispo local, porque ser uma universidade pontifícia católica quer dizer que é uma universidade ligada ao Vaticano, pontifícia, e católica. As universidades pontifícias católicas são sempre, por estatuto aí canônico, ligadas ao bispo local, que é, no nosso caso, não em todos, mas no nosso caso também, o presidente da nossa mantenedora.
Então, é uma tradição e é importante, né? Eu acho que essa tradição se construiu para criar eventuais contrapesos. Qual é a chance, né? O que nós temos nessa circunstância agora, né? Nós não vamos mandar uma lista tríplice para o cardeal, o Consul resolveu isso hoje. Por quê? Porque o estatuto diz, olha, o Conselho Universitário tem que organizar uma eleição e mandar para o cardeal a resposta dessa eleição, né? Imaginando, porque tradicionalmente é isso que acontece, que haverá 3, 4, 5 candidatos. O que nós temos hoje é uma chapa só concorrendo. E vocês vão me perdoar aqui, eu não vou ter falsa modéstia, eu acho que é uma chapa só, porque é uma chapa forte, é uma chapa fortemente apoiada pela nossa comunidade. Qual é a chance do cardeal não nos escolher? Para mim, é próxima de zero. Para mim. Eu vou dizer isso para vocês com toda a clareza, né? O estatuto da universidade prevê consulta à comunidade, prevê uma lista tríplice, mas o entendimento que o Consul teve hoje, e eu acho que ele é um bom entendimento, é que essa lista tríplice não pode ser construída por outros mecanismos que não seja o processo, a manifestação no processo eleitoral da comunidade, e eu não vejo razão no mundo para o cardeal que concordou em haver consulta à comunidade quando discutimos o estatuto, não respeitar isso. Quanto mais e especialmente se tivermos uma clara manifestação da universidade, de nós mesmos, que é isso que nós queremos. Então, se a gente tiver muita gente votando, e especialmente muita gente votando na chapa PUC Somos Todos, eu acho que é zero. A probabilidade do que eu conheço do cardeal, não há razão no mundo para fazer outra coisa, inclusive porque essa é a interpretação jurídica do poder da consulta à comunidade. E, finalmente, ele pergunta se a gente vai continuar tendo encontros, né, a reitoria com os funcionários. Certamente a gente vai. E provavelmente teremos que fazer o mais a miúde do que fizemos nessa gestão, pelo menos uma vez por semestre, né? A gente fez reuniões gerais da reitoria com os funcionários administrativos. Todo mundo sabe que eu, além disso, gosto de passear no campus, gosto de conversar, gosto de ouvir, mas as reuniões formais e amplas com os funcionários administrativos certamente devem continuar, porque elas ajudam a reitoria, dão rumo para os funcionários, e porque nós temos aqui o compromisso de discutir rapidamente e muito seriamente a questão da carreira e a questão do destravamento, de construção de uma carreira e uma reorganização administrativa da universidade. Então, Gisele, vocês vão se encontrar muito comigo e com o Pedro Paulo nos próximos anos. Se Deus quiser. Pedro Paulo. Ô, Rafael, eu vou falar rapidinho. Eu queria só pegar esse gancho aqui que o Eduardo e o Nicolas trocaram, que é a história da lista tríplice, que no nosso caso não é tríplice, porque só tem uma chapa. Eu queria fazer duas ordens de consideração. A primeira, que o nosso estatuto prevê uma lista tríplice em condições de normalidade, em que há uma disputa com 3 ou mais chapas. Se nós tivermos 2 chapas ou uma chapa, não dá para fazer o raciocínio de que tem que aplicar aquela disposição estatutária, porque ela obriga a uma lista tríplice. Quer dizer, você não pode inventar uma lista. O professor Paulo Brachera ensina todo dia na aula que quando a interpretação jurídica leva a uma conclusão absurda, a interpretação está errada. Você tem que voltar ao começo e levar a interpretação razoável. Se há uma lista só, uma chapa, a lista tem que ter uma chapa. Agora, tem um outro argumento que eu acho muito interessante. A professora Amália fez um apanhado muito interessante sobre o processo nas universidades públicas e tal, e disse, no nosso caso, quem preside a Fundação São Paulo é o cardeal Dom Odilo Scherer. Nós já tivemos uma demonstração eloquente da postura da Fundação com relação à legislação de exceção trabalhista que está vigente. Quem viu o jornal ontem viu que o presidente assinou um decreto que prorroga por 60 dias
aquela possibilidade de redução de salário, redução de jornada. Todo mundo sabe aqui que as universidades privadas despediram milhares de professores. Nós não tivemos uma dispensa, nem de funcionários, nem de professores. Nós não tivemos redução de salário. Até o Fundo de Garantia, que a Fundação poderia suspender o pagamento, já voltou no mês passado e nesse mês a recolher, com a escassez de recursos que a Fundação tem junto à PUC. Então, a Fundação já deu uma demonstração eloquente de reconhecimento, porque isso não é prêmio para nós, não. Isso é o reconhecimento do trabalho que fizemos. É com esse argumento que eu concordo plenamente com a professora Amália, de que se nós demonstramos numa assembleia a essa hora da noite, com 280 pessoas, o interesse no processo eleitoral, se amanhã e sexta-feira nós tivermos uma votação expressiva, o cardeal saberá sim reconhecer a vontade da universidade, porque ele já sabe que os rumos que essa universidade, nesses últimos 4 anos, os rumos que nós tomamos, são os melhores para a universidade. E ele é o primeiro a querer que a universidade continue no bom caminho. Então, pessoalmente, eu também não tenho dúvida nenhuma de que nós, dando esta demonstração de escolha pela chapa, o cardeal haverá de reconhecer. É só isso. Obrigado, professor. Vamos dar sequência à última fase de perguntas. Uma pergunta do Márcio, ele diz o seguinte: a primeira gestão da professora Maria Amália, que a professora Maria Amália promoveu, ela promoveu diversas ações buscando a excelência acadêmica na pós-graduação. Quais os projetos a chapa tem para internacionalização dos programas? Temos mais uma pergunta aqui. Considerando a gestão da professora Amália e o professor Márcio, a partir das demandas dos estudantes, começaram a implementar as chamadas bolsas emergenciais em 2019. Porém, a Fundação recusou debater novas implementações no presente semestre, para 2021. Como chega a discussão de orçamento para a pós e possibilidade de novas bolsas? É uma pergunta do Cal. Pergunta do Gerson. Diante das notórias dificuldades econômicas pelas quais passamos, qual a perspectiva de continuidade dos programas de pesquisas como o PIPEC e o PIPAD, por exemplo? O Renato também fez uma pergunta, ele diz o seguinte: gostaria de saber se há alguma intenção da chapa de desenvolver um programa de relacionamento com os ex-alunos da PUC São Paulo. Continuo com mais uma. A Cláudia Cunha diz o seguinte: considerando o contexto atual, mas não somente da pandemia, os seus desdobramentos, me parece que a área da saúde, graduação e pós-graduação deve ter atenção especial por parte da universidade. De acordo, candidatos? Bem, finalizo essa etapa. Com a palavra a professora Maria Amália. Microfone, professora. Microfone, professora. Desculpa, gente, me desculpem. Essa pergunta do Márcio já tinha sido feita antes. Eu imagino que seja o Márcio, presidente da APG, né, que você está falando. É esse Márcio? Porque nós temos o Márcio pró-reitor também. Né? Márcio Ortiz. É o Márcio Ortiz, é o Márcio APG. Os nossos projetos para internacionalização da pós-graduação são projetos de acelerar essa internacionalização. Já falei disso, né? A gente tem a pretensão, inclusive, de
aumentar a internacionalização, em primeiro lugar, da nossa produção intelectual, e para isso programas como o PIPEC, por exemplo, um professor que publica um artigo numa revista internacional bem avaliada tem um incentivo financeiro para isso, né? Nós temos também programas de apoio a visitas de curta duração no exterior, estamos trabalhando na pós-graduação, e o PEPRINT é um exemplo disso, para melhorar e para ampliar, né, para incentivar as redes de pesquisa internacionais dos programas, e vimos trabalhando, a gente vai ter um exemplo agora, em projetos que envolvem, inclusive, disciplinas internacionalizadas. Uma das coisas que a gente aprendeu nessa pandemia, que eu vinha desde o tempo que era pró-reitora da pós-graduação insistindo, é que a pós-graduação tem muito a ganhar em termos de internacionalização com ferramentas, como é o caso com ferramentas digitais. Vou dar um exemplo. O professor Ivo Ibre, que eu estou vendo aqui, né, faz há anos, a cada 2 anos, um congresso internacional. É uma coisa belíssima, um congresso internacional da área de filosofia, na qual ele é uma autoridade internacional. Esse congresso é feito a cada 2 anos, se traz convidados que vêm de muitas diferentes partes do mundo, pessoas se inscrevem para esse congresso, né, e vêm ao Brasil, vêm fazer o congresso, vêm participar do congresso. Essa semana ele já informou que esse ano ele vai fazer de maneira digital o congresso. Os convidados internacionais estarão aí. O congresso acontecerá, mas ele será digital. E sendo digital, eu tenho absoluta certeza que a presença no congresso vai aumentar, né? Aumenta muito o alcance. Então, a pós-graduação vai se beneficiar, do meu ponto de vista, muito também na internacionalização da experiência que a gente está tendo. Agora, a internacionalização na pós-graduação começa e se mede principalmente pela internacionalização da produção e, mais importante ainda, pelas redes de pesquisa que são interinstitucionais, interdisciplinares, internacionais. E a gente pretende continuar incentivando e reservando recursos na medida das nossas possibilidades para essas atividades. O que me leva a responder a pergunta, de vez em quando eu tenho um problema com a minha letra, viu, gente? Do Gerson, que faz uma pergunta sobre os programas de apoio à pesquisa. Sim, nós vamos continuar com esses programas e nós ainda temos muito a crescer em termos de recursos para esses programas. Nos últimos anos, o programa PIPEC, que é o programa de incentivo à pesquisa, o programa PIPAD, que é um programa de incentivo à pesquisa docente, né, na docência, um programa novo que a gente tem agora, que é o PIPEXT, que é um programa de incentivo à extensão, à prestação de serviços, são programas que estão em crescimento. Nenhum deles foi suspenso, inclusive na pandemia. Durante a pandemia, durante o isolamento, durante a quarentena, os editais que estavam em curso foram avaliados e os projetos estão em execução. Nós não tiramos um só centavo do recurso à pesquisa e não podemos fazer. Nem os recursos à pesquisa para docentes, né, de incentivo à pesquisa, nem os recursos de incentivo à pesquisa para graduação, que aparecem muito especialmente no programa de iniciação científica. A PUC São Paulo manteve a sua cota no CNPq de iniciação científica esse ano, porque enviamos um projeto muito bom, o CNPq cortou uma parcela importante do programa, mas não na PUC São Paulo. Isso graças ao esforço do pessoal que hoje coordena a área de pesquisa da universidade. E a parcela da universidade de apoio à iniciação científica, nós não diminuímos uma só bolsa. Por quê? Se eu digo que a pesquisa é importante, nós temos que encontrar os recursos para manter a nossa atividade, para melhorar a nossa atividade. Alguém faz a pergunta do Cal, sobre o segundo semestre de 2020, agora eu me perdi nessa pergunta, você vai ter que repetir ela para mim.
Mas eu queria também responder a pergunta da Cláudia. A pergunta da Cláudia sobre a área de saúde. Sim, Cláudia. E a gente tem consciência da importância, da relevância que a área de saúde tem para qualquer universidade, né? Ela é essencial para a universidade, é uma área complexa, a formação nessa área é cara, exige uma infraestrutura que vai muito além dos próprios muros da universidade, mas é uma área que precisa ser mantida e precisa ser apoiada na universidade. Nesses 4 anos, a gente implantou, no caso da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, para vocês terem uma ideia, um currículo novo da medicina, que é um currículo que mudou de 2 para 3 anos de internato. Nesses últimos anos, apesar da dificuldade de procura para alguns cursos da área de saúde, a gente buscou manter esses cursos na área de saúde. Estou falando aqui do curso de fonoaudiologia, especialmente na graduação, que tem tido dificuldades de ter procura, mas a gente tem buscado, né, de alguma maneira, apoiar esses cursos, e eu tenho absoluta clareza que a PUC não pode prescindir dos cursos na área de saúde. Nós temos 2 faculdades que têm saúde no nome. Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. São 2 faculdades importantíssimas, com cursos que têm uma enorme potência, um enorme reconhecimento, e serão, na medida de todas as nossas possibilidades, mantidos. E quem mais? Programa de relacionamento com ex-alunos, né? A questão, o relacionamento com ex-alunos, a PUC São Paulo sempre deveu, né, a gente já foram tentados vários modelos de relacionamento com ex-alunos. Hoje, a Fundação São Paulo tem, inclusive, um programa, um projeto que nós todos somos informados dele, instados a participar, nós todos que fomos ex-alunos, que chama Ser PUC. Acho que vocês conhecem o programa, em que se pede que ex-alunos façam uma contribuição e essas contribuições são transformadas em bolsas. Eu acho que a gente é muito tímido nesse relacionamento e a gente precisaria encontrar uma maneira de melhorar esse relacionamento, de aumentar esse relacionamento, até porque, pela via dos ex-alunos, a universidade se faz presente, né? A universidade se faz ativa e, mais do que isso, eu acho que a gente tem teria muita capacidade e capilaridade para, inclusive, obter algum financiamento, por exemplo, para bolsas de estudo, e a gente tem muito a crescer nessa área, né? Mas tem sido difícil, a universidade não encontrou, há anos a gente já teve vários modelos de relacionamento com ex-alunos, eu acho que estamos aprendendo, né? Nessas 2 semanas de campanha, a gente tem visto nas redes sociais uma enorme presença de ex-alunos. Eles aparecem nas redes sociais dizendo assim, eles veem alguma coisa da chapa e dizem, que orgulho, eu fui da PUC, eu sou filho da PUC, Então, alguém diz aí uma vez PUC, sempre PUC. Eu acho que a gente pode muito em relação a isso. E eu só não sei o que eu anotei aqui com relação ao CAL. Eu sei que eu anotei 2º semestre de 2020, mas qual exatamente era a pergunta, Rafael? É a primeira vez que eu esqueço nessas 2 semanas, mas... Pode ser. Professor, ele diz o seguinte, professora Amália e professor e o pró-reitor Márcio, a partir das demandas dos estudantes, começaram a implementar as chamadas bolsas emergenciais em 2019. Porém, a Fundação recusou debater novas implementações. O que nós vamos fazer com isso, né? Eu acho que essa pergunta já foi respondida, né? Eu acho que a não implementação das bolsas emergenciais nesse 2º semestre de 2020 é que são um ponto fora da curva. No 2º semestre de 2019, no 2º de 2019 e no 1º de 2020, a gente conseguiu implementar. E nós vamos voltar, nós temos que discutir com a Fundação São Paulo, isso já está acordado, eu já disse isso, né? Na verdade, inclusive colocar no orçamento da universidade, a partir de 2021, o aporte que a universidade pode fazer para acudir
os bolsistas acudir, os estudantes de pós-graduação. Então, a ideia é que em 2021 a gente possa ter alguma proposta para bolsas de pós-graduação e que, inclusive, façam parte, estejam previstas no orçamento da universidade. A verdade é que a gente não esperava que essas 89 bolsas que foram retiradas do sistema no segundo semestre de 2019 aconteceriam, né? A gente achava que a FAPESP, a CAPES e o CNPq tinham encerrado, digamos assim, a sua retirada no final de 2019 e fomos pegos, na verdade, no contrapé de um lado da CAPES e CNPq e de outro da quarentena. A ideia é que em 2021 a gente tenha algum recurso para investir exatamente nas bolsas de pós-graduação que vimos perdendo pela ação do governo federal. Obrigado, professora. Tem mais uma questão da Cláudia. Sobre a saúde, sobre a área da saúde na graduação e pós-graduação. Então, ela perguntou se a gente vai apoiar, e eu disse sim. Okay. Como temos apoiado, né? Okay. No meu entendimento, a PUC São Paulo tem sim apoiado os cursos da área de saúde. Eu até disse, nós temos inclusive 2 faculdades com nome de saúde, né? Então, nós não temos nenhuma intenção. Agora, nós temos limites, né? Quando um curso não tem aluno querendo fazer o curso, você não tem como abrir o curso, né? E a gente tem curso na área de saúde que tem sofrido por essa questão, né? A professora Cláudia sabe bem disso, né? E mesmo em condições especiais, a gente tem tentado manter alguns cursos, né? Ou os nossos cursos da área de saúde. Eu acho que, inclusive, essa pandemia também provavelmente vai tornar, há um sentimento generalizado da importância da área de saúde, né, para o país. E eu tenho muita esperança, muita expectativa que os nossos jovens estejam sensibilizados para isso e que a gente tenha uma demanda aumentada pela área de saúde dos alunos que ingressam na graduação e na pós-graduação. Obrigado, professora. Passo a palavra ao professor Pedro Manos. As questões que foram tratadas pela professora Maria Amália, acho que estão muito bem respondidas. Eu quero pegar esse tempo, que nós já estamos indo para longe, e fazer uma pequena consideração sobre uma observação que a Vera fez, que é a seguinte: nós vamos retomar a questão da aposentadoria. Eu queria dizer o seguinte: esse tema da extinção do contrato, ele é mais amplo do que pode parecer à primeira vista. Nós temos professores que querem se desligar da PUC, mas por problemas de caixa da fundação não conseguem. Essa é uma realidade. Outra, é a maioria de nós, e eu me incluo, dos que a idade vai avançando e não querem ir embora. Mas nós temos outros problemas da PUC que ajudam, a meu ver, a melhor equacionar essa questão. É verdade que esse tema, o Zé Luiz, ainda agora falando, elogiou a professora Amália pela forma humanista como ela trata a universidade e a todos nós. A primeira questão que tem que lembrar é o seguinte: nós estamos tratando com colegas, com pessoas. Então, esse tema tem que ser tratado não só com respeito, mas com carinho. As pessoas deixarem o seu local de trabalho é algo muito sério. Eu vivo isso desde que me formei. Eu sou advogado trabalhista. Eu fui juiz do trabalho. Eu sei o que é deixar o seu local de trabalho. Isto faz um mal como poucas coisas conseguem fazer. Então, nós temos que tratar isso com o maior cuidado, conjuntamente. Mas nós temos problemas de publicações, de pesquisas, nós temos várias atividades fora da sala de aula que os professores mais idosos podem e devem se ocupar, emprestando conhecimento e prestígio para desenvolver essas atividades. Nós temos que resolver esse assunto, primeiro em conjunto, ouvir a começar dos interessados. E eu acredito realmente que nós temos formas de acomodar os interesses de todos os professores. Agora,
O que nós não podemos responder no começo da pergunta é não cuidar desse assunto. Senão, nós vamos ser pegos no contrapé, que nem um outro problema que a Mari acabou de referir. Nós temos que estar à frente desse problema. Temos que ir com o respeito necessário, equacionando bem essa questão, para que ela não nos pegue de surpresa. Mas isto tem que fazer com que a gente distensione, que a gente perca esse pavor que vão enxotar cada um de nós da universidade, porque isso não vai acontecer. Pronto. Ok, muito obrigado, professor. Nesse momento, só para finalizar essa rodada, a Karina Vitral pediu a palavra. Vamos ouvi-la. Logo em seguida, eu passo a palavra à professora Maria Amália para a manifestação e depois ao presidente da Comissão Central Eleitoral. Boa noite a todas e todos os professores, os estudantes, os funcionários que estão aqui presentes. O Rafael me apresentou, meu nome é Karina Vitral, eu fui presidenta da UNE e estou terminando meu curso aqui na Economia, na FEA, na PUC. E eu queria rapidamente dizer da felicidade que a gente tem de ter uma chapa como a professora Maria Amália e o professor Pedro. A gente já dei minha declaração de apoio em outras vezes, mas eu queria também informar a todos que a gente teve um processo muito positivo de envolvimento dos estudantes nessas eleições, apesar da pandemia, apesar da gente estar fazendo uma eleição online. A gente teve 3 reuniões com a professora conseguiu reunir com centros acadêmicos, ouvir, esse processo de escuta foi muito importante. E hoje a gente tem um envolvimento grande, a gente criou um comitê estudantil da professora Maria Amália e do professor Pedro, e está envolvendo os estudantes. Mas eu queria fazer um apelo, um pedido especial para todos os professores que estão aqui na reunião, que incentive os seus estudantes a votarem nas eleições, porque vocês sabem que, diferentemente dos professores e dos funcionários, nós, estudantes, votamos uma vez só na eleição da reitoria, enquanto a gente passa na universidade, né? Então, é natural que não exista uma cultura sobre essa eleição, é natural que não exista memória sobre a importância da democracia na PUC. O nosso trabalho, a gente acho que foi muito importante, a gente passou em várias salas de aula online, gente, a gente fez aquela famosa coisa de bater na porta, professor, me dá 5 minutinhos, a gente fez isso online. A gente combinou com os professores, meu Zoom tá uma bagunça, porque vários professores me adicionaram, eu fui passando em todas as salas da economia, passei na comunicação, outros estudantes também passaram em outros cursos, mas é claro que a gente não conseguiu passar em todas. Então, eu queria fazer esse pedido, esse apelo aqui no final da reunião, para que vocês informem os estudantes que a eleição está acontecendo, principalmente na quinta e na sexta-feira, lembrando os estudantes para votarem. E eu acho que é muito importante, né, o envolvimento estudantil, e eu tenho certeza, tenho confiança que a PUC vai sair mais fortalecida desse processo, vai reafirmar a sua democracia, os seus valores democráticos e o compromisso com uma universidade cada vez mais inclusiva. Obrigada. Obrigado, Karina. Alguma consideração, professora Maria Amália? Não, eu só preciso de público aqui, dizer que a Karina está falando toda a verdade, né? Um movimento, a gente fez durante essa curta campanha eleitoral várias reuniões com estudantes, com centros acadêmicos, com grupos de centros acadêmicos, com coletivos, e é sempre muito bom tratar com o estudante, né? O estudante é a alma da universidade, e o estudante é sempre desafiador. Eles são os jovens que têm futuro, nós temos responsabilidade na criação desse futuro, e sempre eles acabam dando lição para a gente, né? Tanto lição de casa, eu quero isso, preciso daquilo, vocês são muito lentos, como lição de vida, né? Os estudantes são a alma da universidade também, porque eles impulsionam as nossas crenças, eles melhoram as nossas crenças, eles sensibilizam a nossa experiência, e então eu fico muito grata
dessa relação que a reitoria criou e que essa chapa criou com os estudantes, né? Eu tenho certeza que eles são o melhor, num certo sentido, que a universidade tem. Então, obrigada, viu, Karina, a você e a todos os estudantes que têm tão ativamente ajudado nessa campanha. Obrigado, professora. Pedro Manos, tem alguma consideração? Olha, eu acho que está na hora de eu ir embora, né? Então, eu quero, antes disso, agradecer profundamente a cada um de vocês que estiveram aqui. Quero aproveitar para dar um oi especial para a Cecília, que eu estou vendo aqui no Lael, o Cláudio Piccolo, com aquele seu chapéu indefectível, e dizer a todos que eu fico muito emocionado de ver todo mundo a essa hora, né? O Lawrence, que estou vendo, o Juarez, todo mundo. Eu agradeço muito. Eu quero dizer que tive uma experiência formidável, foram 13 dias de campanha que eu fiz um curso intensivo de PUC. Eu estou achando, gente, que eu vou dar certo como vice-reitor. Vote em mim que vocês vão ver. Eu estou muito entusiasmado. Vocês entenderam? Agora, o que eu peço é que amanhã e depois da manhã, votem e levem todo mundo para votar. O cardeal precisa ter uma quantidade de votos que ele não consiga pôr no colo, de tão pesado. É isso que nós precisamos. E não é pelo fato de eu e a Mária sermos candidatos, é pela importância que essa universidade tem, é pela significância que tem um processo de escolha pela comunidade dos seus dirigentes. Isto é precioso, mormente nesses tempos sombrios que o país está vivendo. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Agradeço, professor. Passo a palavra ao presidente da Comissão Central Organizadora, professor Paulo Brancher. Obrigado, Rafael. Eu só queria realmente expressar aqui que acho que foram muitas as perguntas colocadas, acho que tentamos endereçar a maioria delas, evidentemente numa limitação de tempo que esse debate se propôs, não foi possível responder a todas, mas estão aí para a professora Maria Amália, professor Pedro Manos também terem para consigo e refletirem naquilo que não foi possível responder. Antes dos endereçamentos finais, eu queria só perguntar para a professora Marilena Zanon se tem alguma informação, alguma coisa que gostaria de apontar aqui para a comunidade. Eu achei fantástico o momento de hoje, foi um número bastante expressivo. Eu só queria lembrar aos coordenadores de campanha que amanhã às 6h30 nós temos um encontro entre CCO, DTI e vocês para abrirmos o sistema e a partir das 7 horas recebermos os votos de todos, tá bom? 6h30 da madrugada nós estaremos a postos. Somente isso, professor. Estaremos lá, Marilena. Tá bom. Eu preciso ir lá também ou não? Estou dispensada? Não, a senhora está dispensada. Pode dormir até mais tarde. Então eu também, né? Obrigado, viu? Pode também, professor. Pode dormir até mais tarde. Nós vamos levantar cedinho amanhã. Eu vou demorar umas 4 horas para conseguir dormir depois dessa emoção. Então, foi tudo muito bom, foi muito bom. Parabéns a todos, né? Professor Paulo? Eu queria, então, só solicitar mais uma vez para o Rafael, para quem a gente teve, assim, chegamos a ter quase aqui 300 pessoas, algumas entraram depois. Então, Rafael, se você puder novamente só passar o tutorial para votação, lembrando desse horário que se inicia amanhã às 7 horas e vai até às 20 horas de sexta-feira, para que as pessoas tenham aí a visão clara de como é que esse processo funciona. Ok. Passo a passo para realizar sua votação. Para realizar sua votação, acesse votaçãointernet.pucsp.br. Alunos deverão entrar digitando o RA e a senha utilizada no Office 365. Já os professores e funcionários, digite o número do registro funcional disponível no crachá e sua senha do e-mail institucional. Após ter feito isso,
clique no botão Próximo. Verifique se seus dados estão corretos e clique novamente no botão Próximo. Prepare-se para votar e clique novamente no botão para prosseguir. Escolha então em qual chapa você irá votar, ou branco ou nulo. Você poderá alterar seu voto, desmarcando a opção selecionada e selecionando outra opção. Ao ter certeza da escolha, clique em Confirmar. Confirme seu voto ou clique no botão Corrige para escolher outra opção. Pronto, o processo de votação foi concluído com sucesso. Você receberá o código do comprovante de votação por e-mail. Muito bem, caminhando aqui para os finalmente, como realmente agora é a última oportunidade, afinal de contas a campanha está encerrando, só fazer uma pergunta, se tem algum endereçamento final aí pelo professor Pedro Paulo, pela professora Maria Amália. Vamos lá. Pedro, você quer falar? Deixa eu abrir aqui. Não, eu quero renovar os agradecimentos e estender ao presidente da comissão que conduziu muito bem esse nosso derradeiro encontro, e o Rafael, que galhardamente aí coordenou. Muito obrigado de novo a todos e espero vê-los amanhã e sexta na urna. Ok, professor. O professor Paulo não me conhece ainda, mas sempre que perguntam se eu quero falar, eu sempre quero. Então, lá vou eu. Não me dá a oportunidade que eu vou que vou. Né? Mas aproveite. Eu quero, em primeiro lugar, de coração, agradecer a essa comunidade inacreditável que é a PUC São Paulo, né? E que aqui está representada pela Comissão Central Eleitoral, está representada pelos docentes, está representada pelos estudantes, pelos funcionários que aqui vieram, mas que nos últimos 15 dias esteve presente em todas as reuniões, esteve presente na discussão dos temas que são importantes para cada unidade, para cada setor e para todos nós como universidade. É muito bom estar numa universidade como a PUC São Paulo, com todos os problemas que temos. Eu quero também, de público, eu já disse isso no começo, mas eu preciso repetir, dizer muito obrigado e dizer que não seria possível fazer essa campanha se nós não tivéssemos a equipe de reitoria que temos. Enquanto eu aqui estou na campanha, o professor Fernando Almeida foi reitor em exercício, é reitor em exercício até o começo de setembro, e nesse momento tão complicado da vida universitária, o Fernando, os pró-reitores, a chefia de gabinete, todas as assessorias de reitoria, a secretaria-geral da reitoria, estão levando adiante a universidade sem qualquer tranco, sem qualquer problema. Então, eu quero dizer que uma das grandes alegrias que eu levo dessa primeira gestão é ter composto a reitoria que a gente compôs. E aqui eu estou falando dos professores que compõem a reitoria, dos vários setores que estão ligados à reitoria, desde o Jefferson e o seu Chico até o reitor em exercício. A todos, muito, muito obrigada. Né? E, finalmente, eu preciso dizer muito obrigado a um grupo enorme de professores, funcionários e estudantes que vem fazendo parte do que a gente está chamando de grupo ampliado da campanha, que tem sido inacreditáveis. Não fosse, isso mesmo. Não fosse esse grupo, essa campanha não tinha saído e não tinha acontecido do jeito que aconteceu. Eu acho que nessa campanha eu falei com mais gente na universidade do que na campanha presencial. Nós contamos mais de 3.000 pessoas que foram diretamente, digamos assim, vistas e conversadas, e com quem diretamente conversamos em 12 ou 13 dias de campanha. Isso não teria sido possível, não fosse a enorme dedicação
de todas essas pessoas. E eu quero ainda, e muito especialmente, convidar todos a votar, né? É um privilégio ter sido reitora da universidade, ou ser reitora até o dia 29 de novembro, e é um enorme privilégio estar aqui como candidata de novo. Eu só posso dizer que muito poucas pessoas na história da universidade e na história das universidades teve esse privilégio. Eu agradeço a todos por me dar esse privilégio. E vamos para a urna, dia 27 e dia 28. Muito obrigada, um beijo a todos. Eu vou aqui dizer tchau para vocês, junto com o meu assessor especial, vem cá, que fez campanha junto comigo, porque foi obrigado a ouvir todos os debates. Um beijo. Fala, Wolf. Conhece o Wolf, meu marido. O Wolf resistiu bravamente à campanha, está de parabéns. Aguentou firme. Boa sorte, professora. Obrigada para todos. Ó, o Vitor também fez campanha, viu, Amália? Está aqui do lado. Bem aqui, está aqui. Wolf, um abraço grande. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço a Boa votação. Tá, boa noite. Boa votação, vamos votar todos. Boa noite, Pedro. Boa votação. Gente, quem nasceu... Boa votação, um abraço. Boa noite, Maria Maia, parabéns. Tchau. Boa noite, boa noite. Olha, quanta gente, a Magalhães. Todo mundo boa escuta. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, professora. Abeck, Vinal. Boa noite, todo mundo. Eu ainda não estou na hora. Parabéns. Boa noite, professora. E olha, os três heróis, Fábio, eu não sei se vocês vão, como é que vocês vão fazer, se vocês vão tirar na moedinha, quem é que vai acordar amanhã às 6h30 da manhã? Desde já, obrigado. Para o Fábio, Guto e para o Álvaro. O Álvaro, isso mesmo. Estou vendo o Márcio. Ei, Márcio, que saudades. Saudades, Amália. Adeus. Já separou já o pão de queijo e eu vou levar o café aqui. Eu vou tomar um uísque desse tamanho, assim, ó. Vou desmaiar. Boa noite, professor. Olá, Pedro. Tudo bem? Tchau, gente. Boa noite. Fátima. Boa noite, boas eleições. Madá, obrigada, viu, Madá, por tudo. Tchau, Sandra, também. Márcia. Tchau. Tudo bem? Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, pessoal. Ó, tem 110, está diminuindo. Tchau, professor. O Lúcio está aqui, viu, pessoal? O Lúcio. Quem? O Lúcio está aqui com vocês. Beijo. Lúcio. Ai, tchau, tchau. Saudade.